Saúdo as irmãs e seus irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Quando eu era adolescente, eu pensava que só existia duas igrejas, a Igreja Católica e a Igreja dos Crentes. Com o tempo, quando eu comecei a congregar numa igreja evangélica, eu descobri que a igreja evangélica era dividida em várias igrejas, não apenas uma igreja de crente, mas várias igrejas de crentes. Com o tempo, amadurecendo, eu comecei a perceber que há três segmentos em nossa realidade de igrejas evangélicas. As igrejas tradicionais ou históricas, as igrejas pentecostais e as mais recentes igrejas neopentecostais. E claro que cada igreja que surgiu tem uma história, um motivo, um porquê. Claro que devido às interpretações que fizeram da Bíblia, foram formulando, concebendo suas regras, doutrinas e práticas. E nesse tempo, eu acabei descobrindo um outro momento na história da igreja terrena de Jesus, em que há igrejas que professam uma fé no único Deus, e a maioria das igrejas professam a fé no Deus Trino, na Trindade, como temos ouvido falar. Assim, irmãos e irmãs, tratando novamente desse tema, Trindade, no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, temos: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Embora tenhamos aqui uma tradução no idioma português, no original, a palavra Deus se encontra no plural, Elohim, plural de El. Entretanto, nós compreendemos que aqui está a presença trina de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Temos assim o primeiro texto que menciona a Trindade. Um segundo texto, Gênesis, capítulo 1, versículo 26, temos: e Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Temos aqui a palavra fazer no plural. Façamos. Deus falando, façamos. Mas quem fazer o ser humano? Temos aqui a presença trina de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Porque a nossa concepção, Deus não precisaria da assistência de anjos, arcanjos, querubins e serafins, porque também foram criados por Deus. Assim o façamos aqui se refere ao Deus Trino, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Um terceiro texto que temos aqui sobre a Trindade, Gênesis, capítulo 3, versículo 22. Então o Senhor Deus disse: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. É preciso impedir que estenda a mão, tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. Quando temos aqui que Deus diz que o homem se tornou como um de nós, Deus não é igual a anjos, arcanjos, querubins e serafins. Deus é superior, muito superior. Deus é o Criador de tudo. Assim, o homem queria se tornar como Deus, no caso aqui, o Deus Trino, porque é o Deus Trino aqui que fala. O homem se tornou como um de nós, Pai, Filho e Espírito Santo. O próximo texto que nós vamos abrir, Mateus, capítulo 3, versículo 16. É o próximo texto que nós vamos refletir nesse momento. É o dia em que Jesus foi batizado. Depois de batizado, Jesus logo saiu da água, e eis que os céus se abriram,
e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Começamos com o versículo 16, finalizamos com o versículo 17. No dia do batismo de Jesus, após ele ter sido batizado, o que acontece? O Espírito Santo, o Espírito de Deus, desce sobre ele, e uma voz do céu diz: Eis meu Filho amado, em quem me comprazo. Embora a palavra Trindade não exista na Bíblia, observamos aqui a presença trina de Deus. Jesus, o Filho, o Verbo de Deus, Deus Pai falando em que se alegra em seu Filho, e o Espírito Santo, o Espírito de Deus, descendo sobre ele. Temos aqui a Trindade, a Santa Trindade, a Trindade Santa. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Há quem diga que, pelo fato da palavra Trindade não existir na Bíblia, então podemos, pela lógica, dizer que o carro não existe na Bíblia. A televisão não existe na Bíblia. O avião não existe na Bíblia. Celular, telefone, computador não existe na Bíblia. A palavra Trindade não existe. Por quê? A igreja de Jesus, quando ela começou a se formar, ter um formato, ela não tinha palavras ainda para explicar esse evento em que Deus, Jesus e o Espírito Santo, no momento, foram testemunhados pelas pessoas. Assim temos aqui a Trindade, a presença trina de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. O próximo texto, Mateus, capítulo 28, versículo 19, temos palavras de Jesus. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se fosse para as pessoas serem batizadas apenas no nome de Deus, ou apenas no nome do Espírito Santo, ou apenas no nome de Jesus, teríamos isso muito bem relatado na palavra de Deus. Mas Jesus dizendo, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Temos aqui a Santa Trindade, a Trindade Santa, a pessoa trina de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Dessa forma, nós fazemos parte da Igreja Terrena de Jesus, que confessa o Deus Trino. Pertencemos à Igreja Trinitariana, praticamente, na face da terra. Da mesma forma que há pessoas no mundo que seguem o islamismo, o judaísmo, o hinduísmo e outras religiões que formularam suas práticas, concepções, regras, doutrinas, seus costumes e têm suas respectivas crenças, há igrejas e há pessoas que preferem confiar num Deus único, em que Jesus e o Espírito Santo e Deus Pai não são uma trindade. Nós confessamos o Deus Trino, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Cada pessoa tem o seu entendimento. Infelizmente, no decorrer dos séculos, muitas pessoas surgiram fazendo suas respectivas interpretações e reinterpretações. Com isso, houve distorções, deturpações e houve confusão, bagunça. E hoje no mundo, o cristianismo está dividido em centenas e centenas de milhares de igrejas. Cada um agindo como entende, crendo no que quer. Assim, irmãos e irmãs, nesse estudo sobre a Trindade, que possamos agradecer a Deus por crermos no Deus Trino. Embora essa palavra não exista na Bíblia, nós observamos pelos textos aqui a presença do Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus e o Espírito Santo aqui não são subalternos. Quando nós falamos sobre o Deus Trino, não estamos falando que cada um é um Deus diferente um do outro.
que Deus Pai é um Deus, Jesus é outro Deus, Espírito Santo é outro Deus. Não. Os três fazem parte do Deus Trino. Pessoas diferentes, mas que coexistem. São o Deus Pai, Criador, que enviou seu Filho Jesus para nos salvar, o Verbo da vida. E o Espírito Santo, que é a presença de Deus Pai e Filho em nossas vidas, na humanidade. Assim temos motivos para agradecer ao nosso Deus. Obrigado, Senhor Deus, por podermos aprender algo mais sobre esse tema da Trindade. Te agradecemos no nome do teu Filho Jesus. Amém. Um abraço fraternal em Cristo Jesus, minhas irmãs e meus irmãos. Amém.